aplaudir a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, supremo. Aleluia. Amém, Jesus, amém. Você pode se sentar. Bom dia a todos. Estamos na nossa palavra final da série altruísta. Essa é a quarta palavra da série e é a quarta palavra do nosso ano, 2022. 2021 passou correndo, né? E a gente percebe que 2022 está na mesma pegada, né? Porque a gente já está quase no final de janeiro. Mas a gente começar o ano já refletindo nisso. A gente vive hoje num mundo altamente egoísta, né? E egoísmo é o contrário de altruísmo, né? Mas a gente vive nisso, é sempre eu. E muitas vezes quando a gente faz para os outros também é esperando para nós. Nem me agradeceu, nem me falou nada, nem me honrou porque eu fiz aquilo. Muitas vezes até quando nós fazemos porque esperamos algo. E a primeira palavra que nós tivemos aqui, o tema dela foi testemunho ousado. É que a gente possa começar esse ano sendo um testemunho do poder e da manifestação de Deus, para que as pessoas possam conhecer a Deus. Sabe, o apóstolo Paulo fala que nós somos a carta escrita de Deus. Nós poderíamos dizer que nós somos a Bíblia ambulante, nós andamos e temos que resplandecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender o nosso propósito aqui na terra. Então nós somos testemunhas ousadas, não temos medo, não temos receio, nós queremos falar do amor de Deus para que mais pessoas possam ser impactadas por Ele. A segunda palavra que nós tivemos foi servo fiel, que nós possamos crescer nesse ano no serviço, sermos fiéis a Deus, mas sempre com essa postura de servo. Jesus mesmo disse que aquele que quer ser o maior dentre vós, seja aquele que sirva. Então, se você quer agradar a Deus, se você quer ter uma grande posição perante Deus, seja o primeiro a servir. Terceira palavra, essa palavra da semana passada, o doador generoso. Nós vimos que Deus, Ele quer que nós, tanto com a nossa renda, com os nossos dons, com o nosso talento, nós possamos honrar a Ele. Então, Deus nos chama a sermos doadores generosos, porque essa é a essência de Deus. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Ou seja, Deus, Ele fez a maior coisa por nós. Daí hoje, a palavra de hoje, o tema dela é vida de gratidão. Eu gostaria de começar, nós não vamos ler, mas você pode anotar se quiser. Em 1 Samuel 23 conta a história que Davi estava conversando com Deus e Deus disse o seguinte para Davi: olha, tem uma cidade que está sendo atacada pelos filisteus, o nome dessa cidade é Keila, vai até lá e protege os moradores de Keila. Davi foi, chegou lá, enfrentou os filisteus, mandou os filisteus embora. O povo ficou altamente grato, porque eles estavam sendo atacados e foram protegidos por Davi. Passou-se um pouco, Davi ouve uma notícia dizendo que Saul estava indo contra Davi para atacar Davi. Davi, ele ora novamente, ele pede a Deus: Deus, realmente Saul está... Aí. Então o que aconteceu? Saul, ele perguntou para Deus: Saul realmente está vindo para cá para atacar? Esse é o intuito de Saul? O que Deus disse? Sim, está vindo. Aí ele faz uma segunda pergunta para Deus: Deus, e o povo de Keila vai me entregar? Qual é a resposta de Deus? Sim, vai te entregar.
Você já parou para pensar nisso? Saul sai da sua caverninha, do seu lugar secreto, ali onde ele estava escondidinho, para atender um povo que estava precisando, um povo que estava sendo atacado, que provavelmente se Davi não estivesse indo para lá, provavelmente eles iam ser atacados e de repente a cidade iria ser tomada. Davi vai lá e protege aquele povo. O que acontece depois disso? Depois disso, o povo, em vez de proteger Davi, não, Davi, fique tranquilo, nós estaremos contigo aqui, Saul não vai entrar, a gente te acoberta aqui, te esconde, não vai ter problema. Não, o povo entrega. Não parece ser um pouco injusto quando a gente faz uma análise? O povo não parece meio mal agradecido? E de verdade, com certeza era. Mas aqui é o grande ponto. Quando Davi saiu do lugar dele e foi para a cidade de Keila, a quem ele estava obedecendo? Deus. Aquele povo pediu para Davi ir lá? Não pediu. Aquele povo prometeu alguma coisa para Davi? Não prometeu. Mas, puxa, não parece ser correto se eu te salvei, você me salvar? Mas de verdade, a vida não é assim. Nem sempre as pessoas vão agir com a gente da forma que nós esperamos que elas ajam, porque de verdade elas talvez tenham vários outros motivos para agir de formas diferentes. O grande ponto aqui, Davi estava lá naquele lugar com um problema gigante para resolver. Ou eu venho aqui, fico aqui, espero que da boa vontade deles, mas Deus já disse que eles vão me entregar, ou eu fujo de novo e me protejo de novo, e fugiu. A Bíblia fala que ele fugiu. Mas o grande ponto é que muitas vezes nós achamos que as pessoas, elas deveriam ser mais gratas. E nós, talvez em várias situações, como olhamos para as pessoas que não foram gratas, também deveríamos ser mais gratos. Não concorda? Do mesmo jeito que você olha e fala assim, aquela pessoa é uma ingrata. Você acha que não tem ninguém que olha para você e fala, essa pessoa é uma ingrata? Porque talvez no teu ponto de vista naquela situação, houve ingratidão daquela pessoa. Mas talvez no ponto de vista dela, e talvez em outra situação, houve ingratidão da tua parte. O grande ponto é que muitas vezes nós imaginamos que uma situação ou uma circunstância é o resumo final da nossa vida. Então, se eu estou passando por um momento difícil, todas as outras coisas que foram boas, todas as coisas que me levaram até aquele momento são invalidadas, e aquele é o pior momento, a minha vida acabou e nada mais vai melhorar depois disso. Por que isso acontece? Porque nós muitas vezes não conseguimos entender o plano geral de Deus. E aqui eu quero separar o plano geral de Deus em 3 partes. E aqui nós podemos falar que são 3 P's. Porque é propósito, processo e paixão. Ou podemos colocar, eu acho que de uma forma mais fácil, processo antes de propósito. O que é o processo? O processo é aquilo que nós passamos para atingirmos um objetivo. Uma criança de colo, ela está passando pelo processo de uma criança de colo. Você espera de uma criança de colo que ela, quando você dê comida para ela, ela diga obrigado? Sim ou não? Ela não sabe falar. Faz parte do processo. Você espera de uma criança de colo, de repente ela acordar 3 da manhã, chorando, pedindo mamar, e você, talvez a mãe trabalhou o dia inteiro, está extremamente cansada, e a sua mão agradecida, fazem 2 horas que eu te dei mamar, e você está chorando de novo. Um pai e uma mãe esperam essa atitude de uma criança de colo, de ser grata, de dizer, não, eu vou esperar mais um pouquinho, porque a minha mãe e meu pai estão dormindo, então eu não vou chorar. Não, por quê? Porque não faz parte do processo. Quando uma criança começa a andar, começa a gatinhar, ou ainda está nas fraldas, mas já andando, você espera que ela comece já a pedir para ir no banheiro, para fazer as suas necessidades, mas de vez em quando ela libera ali. E aí?
Você vai chegar e você vai dizer: olha, isso está errado, você não tem vergonha. Que vergonha, não, porque faz parte do processo. Agora, você não espera de uma criança de 10 anos fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque passou do tempo, o processo já é diferente. E aí nós começamos a pegar uma criança de colo, ou uma criança que começa a andar, ou a criança que já está correndo por aí e aprendendo as coisas, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, uma pessoa madura, uma pessoa já de idade, todas elas estão num período da vida e passando por um processo diferente que fizeram a construção de quem ela é até hoje. E Deus nos coloca dentro desse processo. Quando nós entramos na vontade de Deus, Deus nos coloca nesses processos para que nós possamos crescer e evoluir e chegar àquela posição onde Ele quer para nós. Então esse é o processo. Todos nós passamos. E eu vou te falar algo: quando uma criança está andando, ela cai, tombo, não cai? E quando ela cai, o que ela faz? Chora. E o pai vai lá, levanta, ele diz o quê? Tenta de novo. E ela, não, tenta de novo. Por quê? Porque faz parte do processo do aprendizado de uma pessoa caminhar, ela cair alguns tombos. Quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta, normalmente nos primeiros momentos ela ainda não cai, o pai fica ali segurando, o pai ou a mãe ficam segurando, só que daí ela chega um momento que ela diz: aprendi. Esse é o problema. Quando ela diz eu aprendi, ela quer fazer algumas coisas que ela ainda não domina e que ela ainda não sabe, e aí os primeiros tombos acontecem. Um pai, uma mãe que dá uma bicicleta para um filho e não espera que ele caia nem um tombo, não entendeu o processo. De verdade, a gente não espera, ou a gente não quer, ou a gente deseja que não, mas faz parte do processo. Vamos imaginar agora Deus olhando para cada um de nós na nossa vida e a gente passando por todos esses processos de vida, e cada uma dessas coisas que nós passamos nos leva para uma próxima fase, ou nos leva para uma parte maior do nosso processo. Quando nós começamos a entender isso, nós entendemos que tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, fazem parte da construção de quem nós somos, e nós devemos ser altamente gratos. Por isso a Bíblia fala que nós devemos dar graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus, porque de verdade eu não consigo enxergar o todo, mas Deus está enxergando o todo e Ele está bem tranquilo. Eu fico pensando sempre nisso, quando eu estou assim num dilema, não sei como resolver, não sei como fazer, eu fico pensando, imaginando Deus sentado no trono dele, bem tranquilo e ainda dando risada. Fica tranquilo, filho, está tudo sob controle. Talvez você ache que não vai se resolver agora, a coisa acabou, mas Deus está trabalhando nesse processo. A vida, ela é composta de processos, e cada um deles fazem quem nós somos. Então nós precisamos ser gratos e agradecer por cada parte da nossa vida. Sabe quantas coisas difíceis eu passei na minha vida e que hoje eu olho que elas são parte muito forte de quem eu sou, ou o que eu aprendi. Quando nós perdemos às vezes um ente querido, ninguém quer passar por isso, mas isso é uma escola gigantesca, uma escola de confiança em Deus, uma escola de entregar tudo nas mãos dele, né? De muitas vezes não entender o porquê aconteceu, mas entender que Deus é soberano. É uma escola, a Bíblia fala que se aprende mais na casa de luto do que na casa de festa. Só que quem quer passar pelo processo do luto? Sabe, eu costumo dizer assim: desconfie de uma pessoa que não chora quando perde alguém. Eu fico desconfiado. Por quê? Não é normal. Faz parte do processo. É o luto. Faz parte do luto. Agora, é claro que a pessoa não vai viver assim.
Ela vai viver o luto, ela vai passar pelo luto, e se ela não seguir em frente, ela está reprovando no processo. É uma outra coisa. Mas uma pessoa que diz, não, está tudo bem, tudo tranquilo, nada me toca, nada me abala, e ela não entendeu o processo, faz parte do processo da vida, ela sentir a dor da perda, para ela entender como as coisas funcionam. Deus, quando Ele nos chama, Ele não nos chama e não nos tira os nossos sentimentos. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, quando a gente perde alguém, a gente não deveria chorar, porque a gente sabe que essa pessoa vai para o céu e ela vai estar salva. Claro que sim, e a gente se alegra com isso, mas ao mesmo tempo, você vai sentir saudade dessa pessoa. Não estamos falando de não termos esperança, de não estarmos juntos eternamente, não é isso, mas nós estamos falando de uma perca aqui da terra que é sentida, é normal, sabe? E nós precisamos entender isso, sentir a dor do processo, faz parte, e nós devemos agradecer, porque isso nos ensina tantas e tantas e tantas coisas. Você está no processo de Deus. Você está passando pelo processo de Deus, e às vezes você entra num túnel dentro desse processo que é escuro e você não consegue enxergar o fim, mas aí entra a segunda coisa, o propósito. Entenda que eu posso passar por um processo, mas se eu não entender o propósito, eu não vou conseguir entender o processo, eu não vou conseguir assimilar o processo. E aqui é o seguinte, eu posso ter um propósito de vida, ou pode ser que meu propósito de vida seja ter uma casa de tantos metros quadrados, ter tal carro, ganhar tanto dinheiro. Isso é um propósito de vida. Agora sim, quem é que pode determinar de verdade o propósito de vida de cada um? Vamos imaginar, você está sentado aí numa cadeira. Por que você está sentado nessa cadeira? Porque cadeiras foram feitas para você sentar. O cara, quando criou essa cadeira aqui, ele pensou num projeto de algo que uma pessoa vai vir e vai sentar. Quem é que determinou para que essa cadeira é feita? Olha, eu posso pegar essa cadeira, subir em cima dela e trocar uma lâmpada com ela. Posso? Posso. Esse é o propósito dela? Não, ela vai servir para isso. Mas esse não é o propósito dela, ela não foi feita, ela não foi criada para isso. Eu posso pegar essa cadeira e de repente colocar ela aqui e servir talvez de uma mesinha para eu poder comer em algum dia? Posso fazer isso. Mas se você visse eu fazendo isso aqui, você ia pensar o quê? Está dando um jeitinho para poder comer. Mas ele não está pensando, você não ia chegar e dizer assim, nossa, que mesa moderna é essa? Não, porque não é mesa, é uma cadeira, e ela foi projetada pelo Criador para ser uma cadeira e servir para um propósito específico. Você entende que nós podemos fazer qualquer coisa, o ser humano pode fazer qualquer coisa, inclusive coisas erradas aqui na terra. Mas só Deus tem o poder de determinar qual é o nosso propósito de vida. Quando você nasceu, quando você foi criado, Deus te projetou com um propósito. Existe sim um propósito geral para todos nós, como cristãos, mas existe também um propósito específico para você na tua vida. E o processo que você passa está te forjando para que você cumpra o propósito de Deus na tua vida. E se você não entende qual é o propósito de Deus na tua vida, você vai ter dificuldade de também passar pelo processo que Deus está colocando na tua vida para que você chegue no propósito. Por isso muitas vezes nós somos reclamões com Deus. A gente normalmente liga a bênção de Deus a ter coisas. Quando a gente fala, essa pessoa é uma pessoa abençoada. Normalmente, por que a gente diz que aquela pessoa é uma pessoa abençoada? Está bem estabilizada financeiramente, talvez tenha uma boa família, tenha saúde, e a gente liga tudo isso a estar sendo abençoado. Mas quando essa mesma pessoa, que é uma pessoa abençoada, ela passa pela prova, ou parte do processo. Vamos pegar Jó. Jó era o homem mais próspero do mundo.
Jó, ele tinha muita coisa. E Deus olhava e dizia: olha só o meu servo Jó, olha como ele é o cara. Quando as coisas ruins começaram a acontecer para Jó, ele deixou de ser abençoado? Ele deixou de ser uma bênção? Mas o processo de Deus na vida de Jó começou a trabalhar. A gente percebe que quando Deus depois se revela a Jó, e Jó conhece realmente a Deus, o que ele fala? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora Deus, nós andamos juntos, agora eu te conheço. Aonde foi que Jó conheceu a Deus? No processo de quebrantamento de quem ele era. Agora entenda que Jó tinha firme um propósito: agradar a Deus. Você percebe que nos primeiros momentos as pessoas chegam para eles e falam assim: amaldiçoa Deus e morre. Eu gosto muito do versículo onde Jó diz assim, que a Bíblia fala que quando ele descobriu que tudo aquilo aconteceu, ele rasgou as suas vestes, se jogou no chão, raspou a sua cabeça e disse: Deus deu, Deus tirou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Propósito. Qual era o primeiro propósito da vida dele? Agradar a Deus. Esse era o propósito número 1. Quando as dificuldades vieram, quando os problemas vieram, ele estava firme no propósito dele de agradar a Deus. Entenda que quando eu estou firme no propósito de Deus, eu consigo compreender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando as coisas parecem não ter solução, mesmo quando tudo está fechado, eu entendo que Deus tem um plano e um propósito na minha vida. Então eu tenho um processo, eu entendo que eu estou passando por um processo, eu entendo qual é o meu propósito, que é agradar a Deus, é fazer aquilo pelo qual Ele me criou. Mas não adianta eu entender o processo, eu saber qual é o meu propósito, se eu não tiver paixão. Tem muita gente que vem à igreja e diz: não, sim, meu propósito é servir a Deus. Ela entende que está dentro de um processo, mas tudo para ela é pesado. Aqui entra a graça, aqui entra a gente ser agradecido, aqui entra a gratidão. Quando nós somos apaixonados, nós entendemos que tudo que Deus faz para nós é bom, mesmo quando não parece bom. Mesmo quando você olha a situação e você tem vontade de chorar todos os dias, você entende que Deus te ama e Ele está cuidando de você e Ele tem um plano muito melhor para você, e essa é a verdade. Quando você é apaixonado por Deus, você está vendo além dos teus problemas, além das circunstâncias, você está olhando para Deus e você está olhando para aquilo que Ele tem para você. Não adianta eu entender que Deus tem um propósito na minha vida, não adianta eu entender que eu estou passando por um processo se eu não estiver apaixonado por Deus. E aqui a gratidão, eu entender que sem Deus eu não era nada, estava perdido, como a Bíblia fala, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos salvou. É o que eu sempre penso na situação difícil. Eu sou salvo, vou morar eternamente com Deus. Se nada mais acontecesse na minha vida, só isso já é o bastante. Só isso basta. Sabe, nós percebemos essa postura de vida no apóstolo Paulo. Gente, hoje a gente olha para Paulo e eu não sei vocês, mas eu tenho uma admiração tão grande por ele. Pelos outros apóstolos também, mas por ele eu tenho mais. Gente, ele escreveu muita coisa, e muita coisa que a gente aprende na palavra de Deus foram escritos que Paulo escreveu. Mas Paulo, ele entendia muito o propósito dele, ele entendia muito qual era o processo de Deus, e ele era altamente apaixonado por Deus.
Olha só, gente, quando Paulo ele é criticado, porque existiam uns caras que chegaram lá em Corinto e começaram a falar, Paulo não é ninguém, Paulo é um coitado, Paulo ele é um apóstolo meio defasado, e Paulo fala, esses que se dizem os superapóstolos, e que ficam falando tantas e tantas coisas, ele diz, se eu for para me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Sabe qual eram os pontos positivos de Paulo? Qual era o currículo que Paulo levava para aquelas pessoas para dizer qual era a autoridade dele no nome de Jesus, o processo que ele passou? Não era o que ele sabia, era o processo que ele passou. Ele disse, olha só, se eu for me gloriar, eu vou me gloriar naquilo que é a minha fraqueza. Já fui chicoteado, já fui assaltado, já passei por situações difíceis, passei naufrágio, cheguei lá numa ilha, uma cobra ainda me picou. E ele conta tudo isso como uma vantagem, e ele diz, todas as coisas que se passaram antes de Jesus, eu as considero como nada. Eu as considero como nada, porque Deus, o processo de Deus em mim se aperfeiçoou. Então olha só, ele olha para as situações e eles dizem, vocês ficam dizendo que eu não sei isso, que eu não sei aquilo, eu não tenho nem aí. E Paulo mesmo diz, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que ele está dizendo? Agora ninguém me toque, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Processo, as marcas de Cristo na vida de Paulo era o processo que ele tinha passado, e quando ele olha para esse processo, ele diz, eu sou muito grato. O mesmo Paulo, ele diz que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne que o incomodava, que era um mensageiro de Satanás. Deus disse o quê? Paulo, minha graça te basta. Esse espinho aí faz parte do processo para que você não se sinta maior do que você é de verdade. O espinho fazia parte do processo. E Deus diz, agradeça, porque esse espinho, ele está trabalhando em você e fazendo você mais parecido comigo, está fazendo você uma pessoa muito melhor. Você quer que eu tire, mas eu não vou tirar, porque isso te aperfeiçoa, isso te faz mais parecido comigo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha só, Paulo entendia o processo, ele entendia que existiam coisas que ele passava e que não eram agradáveis, mas eram totalmente necessárias para que ele pudesse passar por aquilo que ele estava passando. Olha só, gente, Paulo era apaixonado pelo ministério e por Jesus. Ele amava o processo, ele usava o processo como seu currículo. Ele não dizia, olha, eu sou um cara estudioso, estudei com os maiores conhecedores da lei dos judeus e que estudou mesmo. Paulo tinha um currículo de fazer inveja a qualquer pessoa, mas ele não diz isso. Ele fala, não, você quer saber meu currículo? O meu currículo é o meu processo, e eu agradeço pelo meu processo, porque ele me faz ser quem eu sou em Deus e faz eu não perder o meu propósito. Nós precisamos entender essa verdade, essa realidade que tem tomado conta muitas vezes de nós. Sabe, existem 3 inimigos do processo. O primeiro deles é o travesseiro. Preguiça. Já ouviu falar? Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E eu não estou falando da preguiça só de dormir, mas é aquela preguiça de você fazer o que você deveria fazer. Sabe quando a gente está no processo e você sabe que você tem que tomar algumas atitudes, você tem que fazer algumas coisas, mas isso vai te exigir esforço? Você sabe por que tem muitas pessoas hoje que estão desviadas da igreja e não voltam para a igreja? Porque elas estão nisso aqui, ó. Eu vou ter que mudar tanta coisa, eu vou ter que fazer tanta coisa. Ela sabe que precisa, e ela diz, o meu dia vai chegar,
uma hora eu faço, uma hora eu... Só que essa hora nunca vai chegar, gente. Vamos ser sinceros, o corpo da gente não gosta desse tipo de coisa. Você acha que vai chegar um dia em que você vai dizer assim, eu tenho tanto prazer de acordar 5 horas da manhã para orar? Não espere isso acontecer. Te digo que isso não irá acontecer. Quando o despertador tocar às 5 da manhã, você vai estar querendo quebrar aquele despertador em 1000 pedaços. O que é isso? Não dormi nada. A tua carne vai dizer, fique na cama, não se mova, não se faça de conta que não ouviu. Comece amanhã. Não, hoje não é um bom dia. Não é um bom dia. Comece amanhã. Ontem você dormiu muito tarde, comece amanhã. Só que o amanhã nunca chega. O amanhã nunca chega, por quê? A preguiça. Vou começar a ler mais a palavra. Eu não consigo, não consegue, por quê? Porque precisa vencer a inércia. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá, mas nós precisamos agir. Como eu já contei aqui uma vez, eu conversando com uma pessoa, e ela chegou para mim e ela disse assim, eu orei hoje o dia inteiro, ela procurando emprego, na verdade ela precisava de emprego. Eu orei hoje o dia inteiro e eu disse, Deus, eu vou orar hoje aqui em casa, e eu quero que uma pessoa venha e bata na minha porta e me ofereça emprego. Eu não falei, mas eu pensei, espere sentado. Deus não gosta de preguiçoso. Ore, sim, porque Deus vai abrir as portas, mas vai correr atrás, vai procurar. Corra atrás, isso faz parte do processo. Muitas pessoas querem que o processo aconteça sem elas mexerem uma palha, sem fazerem nada. Quantas vezes a gente percebe isso? E a gente começa a perceber, eu vou procurar o fulano de tal, que ele vai resolver os problemas, o pastor vai orar, e vai ter uma oração muito forte, e a minha vida num passe de mágica vai mudar. Não, porque Deus não quer isso. Deus quer que você passe pelo processo, e Ele quer que você passe rápido. Mas a rapidez pela qual você passa pelo processo depende de você, de como você vai agir quando você está passando por tudo aquilo. Entende? Que a velocidade depende da tua atitude, de como você faz. Muitas pessoas acham que buscar a Deus é como tudo um passe de mágica. Fiz uma oração e meu problema acabou. Deus não é um pai que mima os seus filhos. Às vezes você dá tudo para o teu filho, ele nem pensou, você já deu. Deus não é assim. Deus está te ensinando. Ele entende que nós estamos num processo e Deus está ensinando. Não é fácil. Também acho que já contei aqui. Eu estava ensinando a minha filha a pegar o ônibus, a minha filha menor. E aí eu disse para ela assim, ela pega o ônibus aqui na esquina. Eu falei, filha, se o pai não estiver aqui, na hora que o ônibus chegar, você pega e vem aqui na igreja. Aí tá. Eu fui lá uns 2 dias, no 3º dia eu me escondi. Me escondi e fiquei olhando. A hora que a menina desceu, ela desceu transfigurada. Cadê o pai? Eu imagino que o coração dela estava... E eu ali, aflito também. Eu não queria que ela passasse por aquilo. Mas é o processo, eu preciso ensinar ela. Eu queria ver o que ela ia fazer. Era um perigo calculado. Eu estava ali, qualquer coisa que acontecesse, eu já saía do esconderijo e ia proteger. Mas o que eu queria? Eu queria descobrir o que ela ia fazer. Se ela estava preparada para aquele momento. Aí ela pegou e estava indo para casa. Nós moramos um pouco mais para frente. E eu tinha dito para ela vir aqui para a igreja. Porque ia ter gente na igreja naquele horário. Então ela vinha para cá, pelo menos ficava com alguém. E quando ela estava indo para casa, eu apareci. Onde você está indo? Estava indo para casa. O que eu te falei? Eu falei, filha, se você fosse lá em casa, você tem a chave de casa? Não, não tenho. Você ia ficar lá fora. Quanto tempo sozinha? Aí passou mais umas 2 semanas, eu escondi de novo. Só que agora ela desceu e ficou procurando, porque o pai estava aqui. Mas eu me escondi melhor, porque imaginei que ela ia procurar. Aí ela
já foi indo para a igreja. Aí ela aprendeu. O que eu quero dizer com isso? Não é agradável você ver o teu filho assustado. Não é agradável você ver o teu filho talvez sem saber o que fazer. Mas você precisa ensinar o processo. É o processo. Porque amanhã ele vai crescer e eu não vou poder com 20 anos ir lá. E aí, filho, cheguei aqui. Não posso. Não faz parte do processo. Você consegue entender? Tire da inércia. Deus quer nos tirar da inércia. Deixe o travesseiro de lado. Comece a agir. Comece a agir para que você possa crescer. Segundo, as coisas brilhantes. Aquilo que nos chama a atenção. O diabo, gente, é especialista em distração. Já percebeu que as melhores propagandas são as piores coisas? Quanto melhor a propaganda, mais mal faz o produto. Por quê? Tem que ser boa. Porque se ela, na propaganda, ela dizer tudo que o produto faz, não, ninguém compra. Então ela tem que prometer coisas que não são reais. Prometer uma vida, uma ilusão. Você vai ver propaganda de bebida, todo mundo feliz, todo mundo numa praia, todo mundo bonito, todo mundo alegre. Não mostra o cara embriagado chegando em casa e batendo na família. Por quê? Porque isso não é uma propaganda boa para bebida. Não mostra isso. Sabe, o diabo muitas vezes ele coloca distrações. Se você quiser hoje, você chega na tua casa, você senta na frente da tua televisão. Eu não sei você, mas eu já faz um ano e meio que eu não tenho mais TV aberta. Eu não assisto TV aberta. Por quê? Não precisa mais. Eu quero notícia, eu vou lá no YouTube, procuro a notícia do canal que eu quiser, assisto só aquilo que eu quero ver. Quero assistir um filme, eu assisto. Eu quero ver qualquer coisa do mundo, eu vejo. Você pode sentar hoje e ficar o dia inteiro vendo tudo que está acontecendo no mundo e você se sente uma pessoa totalmente integrada ao mundo e totalmente fora dele ao mesmo tempo. Porque você não viveu, você fugiu. Sabe, muitas vezes a gente está cheio de coisas que Deus quer que a gente resolva, que a gente cresça. Mas a gente não cresce por quê? Distração. Hoje eu vou maratonar a série e tal. E eu não estou dizendo que você não pode assistir série, não é isso. Mas quando a gente usa essas coisas para fugir das coisas da nossa vida, nós estamos perdendo o melhor de Deus. Estamos perdendo. Quantas distrações a gente tem hoje? Quantas distrações? Gente, por que você acha que os dias, os meses têm passado tão rápido? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Até no nosso momento de lazer a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa. E passa rápido, passa o dia, passa a semana, passa o mês e passa o ano. E a gente vai percebendo, a gente está na mesma parte do processo, porque a gente ficou distraído. Eu acho tão triste quando eu converso às vezes com uma pessoa que faz alguns anos que eu não vejo, e eu converso com ela, ela ainda está no mesmo assunto, falando as mesmas coisas e com as mesmas reclamações. Gente, é triste. Eu conversei com pessoas que faziam 10 anos que eu não via. Tu acredita que a pessoa, ela puxou o assunto que a gente tinha falado há 10 anos atrás, reclamando da mesma coisa? Quase que eu falei assim, se fosse antigamente eu ia dizer, vira fita, né? Hoje ninguém mais sabe o que é isso. Mas troca, esse negócio já passou, sai dessa, supera. Mas a pessoa fica distraído com tantas coisas e que não entende que o processo não está andando. E último, a toalha. Tem muita gente que já jogou a toalha. Tem muita gente que já desistiu. Não consigo mesmo. Não posso mesmo. Eu sou assim. Eu não vou mudar. É a filosofia da Gabriela, né? Eu vivi assim, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Tem muita gente que acredita nisso. Não acredita que o processo é algo de Deus para que a gente possa mudar
e se transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. E elas ficam jogando a toalha. Não vou mais tentar. Se o louvor pudesse estar subindo aqui. Nesse momento eu gostaria que você pensasse. Quais são as áreas da tua vida que você ou está dormindo, não está fazendo nada, está com preguiça, ou está distraído, ou talvez você jogou a toalha? Qual dessas áreas? Sabe qual é uma das maiores armas que nós temos para lutar contra isso? Uma vida grata. Eu sou extremamente grato a tudo que Deus fez. Não viva do passado. Não viva do passado. O passado já foi. Não tem como você voltar atrás e resolver o passado. Não tem como. Tem gente que parece que, se tal coisa não tivesse acontecido, minha vida seria, claro que seria diferente, mas seria melhor? Você não sabe. Qualquer coisa que pudesse ter mudado na tua vida podia ser diferente, mas seria uma diferença para melhor ou para pior? A gente não sabe, mas muitas pessoas estão presas e não conseguem ser gratas a Deus por tudo o que elas passam, porque não entendem que tudo isso faz parte de um processo. O que é que tem prendido a tua vida? O que é que você tem sentido que tem algemado e você está dizendo: Deus, eu não consigo mais, eu desisto. Tem muitas pessoas que estão há anos na igreja e desistiram. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje e que estão sentadas, vêm em todos os cultos, mas só assistem. Uma das palavras que eu ouvi, que mudou a minha vida há muitos anos atrás, eu ainda era de adolescente para jovem ali, eu estava com os meus 17 anos, eu ouvi uma palavra, e a pessoa perguntou no final da palavra se eu queria ser um influenciador ou um influenciado. E ela disse que aquilo era uma decisão. Eu podia escolher. E eu escolhi naquele dia. Eu me lembro que eu levantei e eu fui lá na frente e eu disse: eu vou ser um influenciador. É uma escolha. Talvez você está muito feliz, só sentado, ouvindo, mas Deus tem mais para você. E quando eu falo tem mais, não é você estar aqui vindo pregar, talvez sim, se esse seja o propósito de Deus na tua vida, mas o propósito não é só você estar aqui apenas ouvindo. Esse não é o propósito. Isso faz parte também do propósito, você ouvir, você se alimentar, você estar no culto, isso faz parte do propósito, mas esse não é o propósito todo. Deus tem algo para você, e talvez você esteja numa parte do processo que você diz: eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, eu não consigo, não tem problema. Muitas vezes a gente se sente sem visão, a gente se sente desesperado porque não sabe para onde está indo. Não tem problema, quando nós olhamos para Jesus e nós somos apaixonados por Ele, nós só ouvimos a sua voz. O que João diz lá em João 3:8? O vento sopra aonde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe da onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles nascidos em Cristo.
Muitas vezes na nossa vida a gente não vai saber exatamente para onde a gente está indo, mas a gente vai estar ouvindo a sua voz, e a gente vai estar seguindo, e a gente vai chegar no propósito de Deus. Talvez a gente passe por lutas, a gente passe por tribulações, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todas essas coisas que nós passamos são marcas que nós levamos na nossa vida, são as marcas de Cristo na nossa vida, para que nós possamos ser aqueles que Ele projetou para que nós fôssemos. Sabe, todas essas coisas, elas nos preparam para o melhor de Deus na nossa vida. Todas essas coisas nos preparam para aquele momento em que Deus vai se revelar de uma forma tão grande, que muitas vezes a gente vai olhar para trás e vai fazer como o apóstolo Paulo: essas leves e momentâneas tribulações. Semana passada eu estou fazendo com a minha filha um devocional das cartas do apóstolo Paulo, e semana passada nós chegamos nesse versículo, e ela leu o versículo, era o versículo do dia, né? Que diz, né, que essas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória. Aí eu falei: filha, você entende isso? E ela falou: não entendo. Eu falei: você sabe quem foi Paulo? Você sabe o que ele passou? Aí eu comecei a falar para ela algumas coisas. Aí eu comecei a contar para ela dos momentos de prisão, dos momentos onde ele foi chicoteado, dos momentos em que ele sofreu, onde ele foi humilhado. Aí eu disse: filha, sabe o que ele falou? Que todas essas coisas que ele passou são leves e momentâneas. Só quem vê o propósito de Deus e é apaixonado por Jesus consegue enxergar essas coisas como leves e momentâneas. Não se podem comparar com a glória. Eu disse para ela: sabe qual foi provavelmente o último discurso de Paulo antes de ele morrer? Ela falou: ele morreu? Mataram ele? Eu falei: sim, mataram ele, ele foi decapitado. Sabe qual foi a última sentença dele? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora me está preparada uma coroa, a qual o Senhor preparou a todos aqueles que o amam. Eu sou grato, porque essa coroa é minha. Eu sou grato pelo processo que me fez chegar até aqui agora. Eu sou grato, porque nesse processo muitas vezes eu falhei, muitas vezes eu errei, mas o Senhor me ajudou nesse processo de falha, de erro, e que me fez entender melhor as minhas falhas, os meus erros, as minhas limitações. Nós temos que ser gratos a tudo o que Ele tem para nós. Se coloca de pé nesse momento. Eu quero orar por você. O Espírito Santo está aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui neste lugar. E Ele quer falar contigo ainda. Você ouviu essa palavra, mas Ele quer tocar aí dentro de você, em coisas que precisam ser mudadas, em coisas que você tem perguntado para Deus: Deus, por quê? Deus, por que o Senhor te chama a ser alguém altruísta, alguém que entende que não é você, mas é Deus, que o propósito é de Deus, não é teu, que a tua vida não é tua, é de Deus, que todas as coisas são de Deus, sempre foram de Deus, ainda são e continuarão sendo. Nós iremos para Deus e moraremos com Ele, nós somos gratos por isso. Senhor amado, Deus de graça, Deus de poder,
Eu coloco cada vida aqui na tua presença, Senhor. Eu coloco cada vida na tua presença neste momento. Peço, Senhor, vai quebrando todas as barreiras, Senhor. Quebra, Senhor, todas as amarras agora, Senhor. Nós queremos ser uma igreja agradecida, Pai. Uma igreja que entende o processo, Deus. Uma igreja, Senhor, que anda em vitória, Senhor, mas porque é grato por todas as coisas, Senhor. Não é uma igreja, Senhor, que olha a Deus a partir do ponto de vista apenas das coisas, mas olha a Deus a partir do ponto de vista do processo, que todas as coisas fazem parte de um processo e que nós devemos ser gratos por tudo isso, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, move, Pai, com teu Espírito aqui, Senhor, e vai quebrando todas as barreiras, vai quebrando todas as cadeias, quebra todas as amarras agora, nessa manhã, Pai. Move, Pai, com teu Espírito, Senhor. Sopra aqui neste lugar, Senhor. Sopra aqui neste lugar, Senhor. Oh, Senhor, vai, Senhor, movendo, Senhor. Move-te, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Shemarará. Os propósitos de Deus. Diga. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui E não vou desistir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Não vou desistir. Diga, eu não vou desistir. Oh, eu vou prosseguir. Eu cheguei até aqui e não vou desistir. Diga,